Será que você sabe tudo sobre o seu intestino? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre mitos e verdades nas doenças inflamatórias intestinais. O que de fato faz sentido e o que seria mito. Doutora, cansaço, astenia, fraqueza, é sintoma de doença inflamatória intestinal? Fadiga é um sintoma muito presente na doença inflamatória intestinal. Então, 30 a 40% dos pacientes que têm doença inflamatória intestinal, eles apresentam sintoma de fadiga, mesmo em ocasiões que ele está com doença em remissão. Com relação, então, à característica genética, quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, o que a senhora pode nos dizer? Então, a doença inflamatória intestinal, ela é uma doença crônica e ela tem, sim, um fator genético envolvido. Então, o paciente, ele tem predisposição genética para a doença, mas outros fatores estão envolvidos, como ambiental, como a microbiota intestinal. Todos esses fatores juntos, eles podem estar relacionados à doença. Doutor Danilo, eu queria saber o seguinte: o uso do cigarro, ele piora os sintomas da doença inflamatória intestinal? Bom, a gente tem bem documentado que cigarro ele é péssimo para quase tudo, para não dizer tudo. Então, na doença de Crohn especificamente, ele tem um fator deletério. Eu, como cirurgião, a gente sempre incentiva o paciente a parar o cigarro antes de fazer qualquer procedimento. E no caso específico de doença inflamatória intestinal, a gente sabe que ele é um dos, vamos dizer assim, dos pilares de perpetuação do processo inflamatório. Tem poucas publicações, se a gente for ver, de pacientes que melhoram da retocolite ulcerativa. Mas, via de regra, a gente vai sempre desestimular o uso do tabagismo. Agora, uma pergunta que a gente deve viver muito no consultório, no nosso dia a dia, nós que lidamos com doença inflamatória. Doença inflamatória intestinal tem cura? Quem dera, né, doutor? Não, a doença inflamatória intestinal é uma doença crônica e ela não tem cura, né? O que a gente pode fazer é o paciente ser bem acompanhado, bem tratado para ele ter uma vida ativa e normal ao longo da sua vida, mas não tem cura. Então a gente, na verdade, busca remissão. É botar a doença para dormir, não é isso? Exatamente. O paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele pode ter uma vida normal? Sim, pode sim. Desde que ele faça acompanhamento e uso da medicação regular, ele pode ter uma vida normal. Doutor Danilo, as doenças inflamatórias intestinais, elas podem ser prevenidas? Talvez o termo prevenção seja forte se a gente colocar aqueles pacientes que têm uma grande predisposição genética ou que têm uma história familiar muito forte. Mas a gente sabe hoje que vários fatores, principalmente aqueles ambientais relacionados com o estilo de vida, com o estresse, eles podem ser evitados e, de certa forma, a gente pode dizer que sim, alguns hábitos de vida saudáveis podem minimizar a chance de um paciente que tenha, vamos dizer, uma predisposição muito forte vir a desenvolver a doença inflamatória intestinal. Danilo, a colonoscopia, ela só deve ser feita quando o paciente tem sintomas? Se a gente colocar que um paciente que tem uma história familiar muito forte, a gente não costuma preconizar colonoscopia preventiva quando a gente fala de doença inflamatória intestinal. Grande parte das vezes os pacientes iniciam uma colonoscopia pensando muito mais no câncer de intestino do que na doença inflamatória intestinal. O que eu acho que deve ficar bem explícito aqui? Pacientes que têm muita queixa, muita irregularidade intestinal, muita diarreia de repetição, associado com outros sintomas que o clínico já identifica, eu acho que esse sim teria benefício de fazer uma colonoscopia precocemente. Danilo, então para encerrar nosso bate-papo, eu queria lembrar então que a gente está no mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, que é o mês do Maio Roxo, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para que os pacientes não esquecessem de cuidar da sua saúde. O que você vai dizer para o nosso paciente? Doutora Leopoldina, eu acho que o importante quando a gente fala de doença inflamatória intestinal é o paciente não menosprezar sintomas muito comuns. Diarreia, alteração do hábito intestinal, uma anemia sem uma causa aparente. Então, o paciente que tem queixas crônicas, mesmo que talvez o impacto diretamente na sua qualidade de vida não seja tão grande, ele deve buscar um especialista para poder, de fato, lembrar que doença de Crohn e retocolite ulcerativa são patologias, às vezes esquecidas, mas que podem estar acometendo aquele paciente.